Oh, ovelhinha Penélope, a vida na cidade se encontra tão difícil. Vamos fugir para a natureza. Tatapau! O tema de hoje é arcadismo. O arcadismo foi uma das escolas literárias que tiveram mais importância no Brasil, principalmente pelo fato dele ter sido uma das primeiras manifestações literárias que foram praticamente inteiramente brasileiras, e até mesmo porque acabou sendo uma espécie de pontapé inicial para o que a gente vai conhecer posteriormente como romantismo no Brasil. O que é importante pensar sobre o arcadismo? O arcadismo, na verdade, ele acaba sendo o oposto daquilo que foi o barroco pra gente. Então, se você lembrar do barroco, o barroco foi aquele período, né, artístico e literário em que havia um grande excesso nas obras de artes, né, em que havia uma forte predominância da dor, do sofrimento, e é uma arte que era exclusivamente, quase que exclusivamente religiosa, né, que focava muito nessa questão da religiosidade, nas oposições entre o bem e o mal, o certo e o errado, e assim por diante. O arcadismo vai ser o oposto. O arcadismo vai ser, na verdade, o rompimento com a estética barroca. Vai ser agora o resgate de alguns valores que haviam ficado esquecidos na literatura e na arte, como a da razão e da ciência. Mas principalmente o resgate artístico de muitos valores clássicos, o resgate artístico de muitas coisas que predominaram principalmente durante o Renascimento. Por esse motivo, o arcadismo também pode ser conhecido e também é chamado de neoclassicismo. Quando nós falamos do arcadismo, a gente não pode deixar de lado de pensar o contexto histórico em que o arcadismo acontece no Brasil. Em primeiro lugar, o arcadismo ele vai acontecer no nosso país durante o século XVIII, que foi o século em que predominava aqui a economia do ciclo do ouro, ou ciclo da mineração, né? Por esse motivo, o arcadismo ele vai ser predominantemente uma cidade chamada de Vila Rica. A cidade de Vila Rica, ela foi durante muito tempo o centro econômico do Brasil, principalmente nessa época, né, durante o ciclo da mineração. Justamente porque Vila Rica se situou em Minas Gerais e acabou enriquecendo aí com a produção de ouro, com a produção de minérios, né, com a extração de minérios, na verdade. O arcadismo, portanto, ele vai ser uma literatura praticamente mineira, né? Vai tratar ali das questões que envolvem o estado de Minas Gerais. Agora, se você se lembrar, foi em Minas que a gente teve o primeiro momento, né, o primeiro movimento com ideais separatistas no Brasil, né, que acabou ficando conhecida como Inconfidência Mineira. E é inclusive da própria Inconfidência Mineira que alguns desses autores que nós vamos tratar hoje na aula vieram, né. Muitos dos autores do arcadismo, eles eram inclusive participantes desse movimento da Inconfidência Mineira, desse movimento separatista. Inclusive, dois dos autores mais importantes desse movimento literário foram presos, né, quando houve a delação e a dissolução do grupo separatista, a dissolução da Inconfidência Mineira no Brasil. Características. As principais características do arcadismo no Brasil têm a ver, na verdade, com alguns movimentos que vieram da Europa, porque o arcadismo ele não foi uma escola literária unicamente brasileira, mas também uma escola literária que na verdade surgiu na Europa, né? O próprio nome arcadismo é de origem europeia, porque a Arcádia nada mais era do que uma região do Peloponeso, lá na Grécia, né, em que se acreditava, né, em que se criou-se um imaginário durante a literatura clássica de que seria o local dos poetas, um local totalmente idílico, quase um paraíso mesmo, em que os poetas poderiam se inspirar eternamente, né? E é por isso que eles trazem um pouco dessa cultura no arcadismo como literatura durante o século XVIII. Agora, a principal característica do arcadismo, na verdade, tem a ver com o iluminismo. Muitas das características que nós observamos no arcadismo no Brasil são características que têm aí a sua base, que têm a sua origem na filosofia iluminista. A principal delas, de longe, é o conceito do bom selvagem, do Rousseau. Esse mesmo conceito que vai voltar lá na frente no romantismo, né, aí na figura do índio, já existe no arcadismo, justamente por conta dessa ideia de que a nossa felicidade não está na cidade. A
nossa felicidade, na verdade, está no campo, está fora da civilização. A civilização, na verdade, é o que faz a nossa vida ser mais triste, é o que faz a nossa vida ser mais difícil. Por isso, o arcadismo vai trazer muito essa ideia que o Rousseau cunhou lá no Iluminismo, a ideia de que o homem nasce bom, mas que a sociedade corrompe ele. É a cidade, né? São os grandes centros urbanos que fazem o homem ser uma pessoa triste, uma pessoa miserável. Uma outra característica importante do arcadismo é que o arcadismo vai ter o forte uso da simplicidade. Sempre que a gente fala do arcadismo, você tem que lembrar que ele é o oposto do barroco. Então, enquanto no barroco tudo era exagerado, tudo era cheio de detalhes, você entra numa igreja barroca, você não sabe muito bem para onde olhar, porque tem ouro em todos os lugares, é tudo muito rebuscado, tudo muito retorcido para trazer a ideia da dor, a ideia do sofrimento. No arcadismo não. O arcadismo fala sempre sobre a simplicidade. Tudo que é simples é melhor. No arcadismo não existe o exagero. Toda poesia, toda obra de arte tem que ser uma obra de arte que traga a simplicidade da vida, o conforto. Chega de sofrimento. Agora a gente não fala mais na dominância da igreja, na dominância aí da culpa, da ideia de pecado. Agora a gente tem o resgate da racionalidade, da tranquilidade. E o homem racional, ele não tem sentimentos extremos. Ele não vai ter sentimentos extremos tanto para o lado negativo, como a tristeza, nem para o lado positivo, como uma alegria exagerada. O homem Árcade, o arcadismo, a figura do poeta Árcade é um poeta que tem um equilíbrio de sensações. É um sentimento neutro, racional, só dele. Então ele não tem a necessidade de ficar pendendo para os extremos, como acontecia no barroco. Agora ele gosta de curtir a vida, aproveitar o sol. Não se esqueçam desse detalhe, é importante. Duas outras características importantes do arcadismo são o que nós chamamos de bucolismo e pastoralismo. A poesia Árcade é uma poesia bastante bucólica, ou seja, gosta de falar da natureza, gosta de falar dos elementos naturais, gosta de falar daquilo que está fora da cidade. E profundamente pastoril, principalmente no caso da poesia brasileira, porque é uma poesia que gosta de falar da vida do pastor. O que é o pastor, professor? É lá o cara que conduz o meu culto na igreja? Não, meu filho. Pastor aqui, na verdade, é o cara que cuida das ovelhas, é o cara que cuida dos bichinhos bonitinhos, né? O cara que tem uma vida simples, um cara que não precisa de muito dinheiro para viver, porque tudo que ele consegue da própria natureza, né? Ele está livre aí das regras da cidade, regras que muitas vezes trazem muita tristeza, trazem muita dificuldade, né? Trazem aí muitas questões que envolvem o convívio. O pastor não, o pastor está livre de todas essas amarras. Ele é quase como se fosse um não pensador, porque como ele não tem problema nenhum, como tudo a natureza quem dá para ele não precisa ter preocupações em excesso. Então ele não se preocupa com a ideia de culpa, ele não se preocupa com a ideia de bem ou de mal, porque ele vive na natureza, e a natureza é neutra com relação a essas coisas. A natureza não vê dogma, a natureza não vê doutrina. Por isso o pastor é a figura da pessoa que está livre de todos esses questionamentos e todas essas contradições que vêm lá do passado, que vêm lá do antigo regime, que vêm lá do barroco, né? É uma pessoa que agora está completamente livre, que pode exercitar e pode viver a vida de maneira plena, natural e realista. Uma outra característica importante do arcadismo é que eles resgataram muitos valores clássicos, muitos valores que vêm lá da literatura greco-romana, né? Lá dos clássicos grecos-romanos, dos épicos, por exemplo, né? E muitas dessas características acabaram não sendo traduzidas, são termos que muitas vezes são usados que ainda têm essa característica de estarem transcritos em latim. Vamos verificar como cada um desses termos funciona. Nós temos o termo primeiro, que é o termo fugere urbem, que se a gente fosse traduzir, seria algo como fugir da cidade, né? Fugir do urbano. Isso justamente aí trazendo a ideia do poeta Árcade, que a vida feliz, né? A vida satisfatória dele está fora da cidade, né? A cidade é um ambiente nocivo, é um ambiente que destrói o homem, que faz o homem ficar corrompido, como disse Rousseau, né? Por isso ele vai buscar a felicidade dele, ele vai buscar a vida dele, o conforto dele fora da cidade, no campo, né? Na natureza. Temos também aqui
o termo inutilia truncati, que seria algo como cortar o que é inútil. Esse termo dialoga diretamente com a arte barroca, né? Porque na arte barroca a gente tem o oposto disso. Na arte barroca você tem principalmente, na verdade, o uso de bastante inutilidade, né? Porque é uma arte bastante detalhista, com muita informação, muito sentimentalismo, né? O arcadismo ele não gosta muito o Arcade não gosta muito disso não. O poeta Arcade ele gosta da arte simples, aquela arte. Então esse tirar o que é inútil, esse cortar o que é inútil tem a ver com enxugar a arte, né? Tirar o excesso barroco e deixar uma arte agora mais simples, mais agradável, né? Mais neutra, mais racional. Temos também o locus amoenus. Locus amoenus significaria algo como um local ameno, né? Então esse local ameno está na natureza, está no pasto, está no campo, né? Porque é um local de tranquilidade, um local sem sofrimento. Ainda que haja em alguns poetas, nós vamos ver isso bastante no Tomás Gonzaga, ainda que haja em alguns poetas uma certa tendência ao sofrimento, uma certa tendência à mediocridade, né? Nunca é exacerbado, é sempre um local ameno porque os sentimentos são amenos. Aqui eles nunca vão pender para os extremos, nem para o extremo negativo, como a tristeza em excesso, nem para o extremo positivo, como a felicidade em excesso. Lembra que aqui agora é a lógica da razão. O homem ele é equilibrado em seus sentimentos. Os sentimentos sempre são amenos, sempre são tranquilos, nunca são exagerados de alguma maneira. E por fim, eu acho que é o mote, né, o tema latino mais famoso no arcadismo, que é o termo carpe diem, né, que se nós fôssemos aí fazer uma tradução livre, teríamos algo como aproveite o dia, né, ou colha o dia. Aproveite o dia, na verdade, é importante a gente pensar que tem a ver com o dia fisicamente, né? Tem a ver com esse período em que o sol brilha. Lembrando que a gente está falando aí de um período literário fortemente influenciado pelos séculos das luzes, pelo século das luzes, então é o momento em que essa ideia da luminosidade, né, dissolvendo todo o misticismo que existia na religião, essa ideia da luminosidade que destrói aquilo que é escuro, aquilo que nós não conseguimos ver, né, está bastante presente, é bastante forte, mas temos que perceber também que esse carpe diem, esse aproveitar o dia, também tem a ver com aproveitar a vida. Porque a ideia que eles trazem pra gente aqui é que é durante o dia que nós estamos vivos. Então é durante o dia que nós podemos fazer as coisas. É durante o dia que nós podemos conquistar aquilo que nós queremos. E justamente por conta desse contato com a natureza. Porque ao estar em contato com a natureza, ao observar a natureza, o homem chega a chega a uma conclusão que é bastante rígida quando a gente para pra pensar. Que é a conclusão de que nós vamos um dia morrer. É a conclusão de que nós teremos um dia a morte e que, portanto, nós não poderemos aproveitar mais a luz solar. Nós não poderemos aproveitar mais aquilo que a vida tem a nos oferecer. Então, o poeta Arcade, o eu lírico arte, é um eu lírico que aproveita o dia, aproveita a vida enquanto ela é possível, aproveita a natureza, porque é através da natureza que ele encontra essa tranquilidade, que ele encontra essa felicidade. Agora, o poeta Arcade, ele não vivia em meio à natureza. Principalmente no Brasil, a maior parte desses poetas eram poetas que viviam na cidade. É por isso que a gente fala que eles criam aqui meio que um pastoralismo imaginário, uma ideia meio imaginária, uma idealização do que seria a vida na natureza. Isso é importante. Não se esquece. Vamos para os principais autores. Nós vamos trabalhar aqui hoje 2 autores que vão ser aí os mais importantes. Na verdade, temos mais autores importantes. Eu vou selecionar só 2 aqui para vocês terem a compreensão geral do arcadismo. Aí, conforme vocês forem trabalhando, conforme a gente vai continuar em nosso curso de literatura, eu posso trazer outros autores, analisar as obras em específico, que aí fica mais fácil, né? Senão o vídeo vai ficar gigantesco e aí a gente não vai conseguir terminar nosso vídeo total, né? Vamos lá então. Nosso primeiro autor, o nosso autor que eu gostaria de conversar bastante com vocês, é o que se chama Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, pessoal, ele foi um inconfidente, ele participou da Inconfidência Mineira, ele era separatista, ele tinha uma ideia de uma certa nacionalidade já na vida dele, lembrando que essa nacionalidade não necessariamente tinha a ver com uma ideia de Brasil, a ideia de Brasil vai ser posterior, né?
por enquanto ele estava pensando muito mais em Minas Gerais, principalmente. Ele foi advogado e a principal obra dele é a obra Vila Rica, de 1773, que fala sobre a criação e a história de Vila Rica, né? Que hoje, já conversei com vocês, é a cidade de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais, né? A cidade de Vila Rica, então, vai ser representada aqui nessa obra através de canto, e ele vai contar aí como que se deu essa criação, né? Ele vai ter outras produções poéticas que aí vão tratar de temas diversos, mas o que nos remete bastante ao Cláudio Manuel da Costa é justamente essa obra Vila Rica. É importante pensar também que, por ele ser um inconfidente, no momento em que o movimento da Inconfidência foi aí dissolvido, né, por conta de uma delação, por conta de uma traição mesmo, né, o Cláudio Manuel da Costa acabou sendo preso. Existe um grande dilema com relação à vida dele, de se ele na prisão se suicidou, como muitos historiadores acreditam, ou se na verdade ele foi morto, né? Hoje questiona-se até se a participação dele na Inconfidência foi realmente grande, se ele teve uma contribuição marcante para a Inconfidência Mineira. Se discute bastante sobre isso. De um modo geral, há um consenso de que ele participou sim, né? No mais, né, caso ele não tenha participado, o que se sabe é que ele frequentava os saraus, inclusive ele oferecia saraus na casa dele, em que esses separatistas se reuniam muitas vezes para ir dar seguimento à conspiração que estava rolando. Nosso segundo autor é o Tomás Antônio Gonzaga, vai ser o autor mais importante do arcadismo pra gente, né? Ele nasceu em 1744, ele morreu lá em 1810, também era inconfidente e, assim como Cláudio Manuel da Costa, também era formado em direito, né? Era um jurista. Ele tem uma característica interessante, é que ele usa bastante pseudônimos. É difícil ele falar como se fosse ele mesmo. É difícil ele dar o próprio nome nesse caso, né? Então ele normalmente recorre a pseudônimos, como se fossem personagens que ele cria, né? Duas das obras mais importantes dele é a obra Cartas Chilenas, que é uma obra nada mais do que satírica, em que ele critica, né, o governo colonial. É uma obra que basicamente ele critica o Estado, né? Ele mostra por que não dá mais para existir uma colônia, né? Ele critica bastante o jugo português sobre o Brasil, sobre a colônia brasileira. E a segunda obra, que vai ser a obra mais importante dele, e eu diria até que é a obra mais importante do arcadismo no Brasil, que é o poema, né, Marília de Dirceu. É bastante extenso e traz bastante essa ideia dos pseudônimos, né? Porque Dirceu é o pseudônimo que ele dá para ele mesmo, enquanto que Marília é o apelido que ele dá para a mulher amada, né? Então, o pastor Dirceu em contato com a pastora Marília, e eles passam ali, né? Conta como que é a vida desses pastores, como que é a vida dessas pessoas que vivem no campo, né? É um poema que, apesar de ser Arcade, né, da gente considerar como parte do arcadismo brasileiro, ele já traz algumas características lá do romantismo do século XIX, principalmente por conta da idealização da Marília, né? Conforme ele vai narrando o poema, você vê que ele idealiza diversos aspectos a figura da Marília. Esse poema, essa obra, Marília de Dirceu, foi publicada em 3 partes, né? Cada parte em um momento da vida. A última parte foi publicada póstumamente, então o Tomás Antônio Gonzaga já tinha morrido quando houve essa publicação, né? Ele também morreu, né? Acabou sendo aí denunciado durante o movimento da Inconfidência Mineira e acabou sendo exilado em Moçambique, em uma outra colônia de Portugal. E por isso ele nunca mais voltou ao Brasil, né? Vamos analisar um trechinho aqui para a gente conversar. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Se a gente analisar esse trecho aqui, ó, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado. Percebe aqui que ele demonstra bastante a independência dele, né? O gado que ele guarda não é de outra pessoa, não é alheio, é dele mesmo. É ele que cuida daquilo que interessa a ele, porque ele não vai estar submetido a outra pessoa. Ele tem a liberdade de viver no campo. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado, né? Aí mostrando como ele vive na natureza, como ele tem essa vivência na natureza e que, portanto,
ele vai estar ali submetido às intempéries, né? Ao sol forte, ao frio, né? Ele vive de maneira natural e por isso ele está submetido às leis naturais, às leis da natureza, não mais às leis do divino, não mais às leis da cidade, não mais às idealizações que existem lá, certo? Bom, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Até semana que vem. Um beijo!